São belos os pés dos que anunciam as boas novas. Olá, hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023. Nós estamos aqui gravando nossos áudios, dando continuidade. Meus 3 recadinhos de sempre, o primeiro deles, estamos gravando esses áudios para te dar mais informação sobre o texto bíblico. Lemos um capítulo, um trecho de um capítulo da Bíblia por dia. Gravamos um breve estudo e deixamos nos canais digitais da igreja. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Segundo aviso, você precisa de um método para a leitura da Bíblia. Eu aconselho que você compre a Bíblia 365 sempre, porque ela vai te ajudar a fazer uma leitura sistemática da Escritura. Eu também tenho sugerido aqui o livro do Cacau Marx, que aqui está no link. Ele fez o livro baseado nos estudos que produziu para a Bíblia, utilizando a Bíblia 365 para a editora. Vale muito a pena. E por último, olha aqui na descrição do áudio os nossos dias de estudos. Nós temos estudos às segundas, quartas, quintas-feiras, domingos a escola dominical às 8h30 e às 17h. Vai ser um prazer ter você lá comigo. Isaías 52, nós vamos ler do versículo 1 a 8, eu vou ler na NVI, e diz assim: Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano, o Senhor: no início meu povo desceu para morar no Egito, ultimamente a Assíria o tem oprimido. E agora, o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor. E constantemente, o dia inteiro, meu nome é blasfemado. Por isso, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que eu sou que sou eu que o previ. Sim, sou eu. Como são belos nos montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os seus próprios olhos. Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Esse versículo nós ouvimos várias vezes, não é? E Isaías 52 vai continuar a discussão sobre o resgate do povo de Judá, mas aqui, a partir de Isaías 52, você começa com um tom profético muito forte, voltado para a figura de Jesus. No livro, o Tim Keller tem uma série no YouTube chamado Descobrindo o Evangelho em Cada Livro da Bíblia. Ele tentou gravá-la toda, infelizmente a sua morte interrompeu e ele só conseguiu ir até o livro de Jó. E ele aponta que a Bíblia tem uma narrativa histórica, e essa narrativa histórica é focada no Evangelho. E qual é essa narrativa? Se você olhar para a Bíblia toda, você vai ver a narrativa de criação, queda, redenção e restauração. Ela estará em toda a Escritura. Criação, queda, redenção e restauração. Os trechos de Isaías de 40 a 52 retratam exatamente isso. Entre os capítulos 40 e 52, você tem Deus mostrando e reafirmando a sua aliança com seu povo. No meio do murmúrio por eles estarem exilados, Deus vai prometer a salvação, Deus vai prometer o retirar do povo da Babilônia. O capítulo 52 é o fechamento dessa sessão de Isaías. Por isso que eu falei que a partir daqui o profeta vai começar com um tom mais escatológico. E aqui você tem um certo fechamento, que menciona a libertação do povo, mas que aponta para uma libertação muito maior. Começa em 52 uma transição mais sólida e forte para a figura do servo sofredor. O Alec Baldwin fala que o Messias é visto em 3 figuras no livro de Isaías. E a primeira delas, ele fala claramente do rei, até o capítulo 39. Depois você tem, entre os capítulos 40 e 52, exatamente a ideia, entre os capítulos 40 e 55, melhor dizendo, exatamente a ideia do servo sofredor. E a partir do capítulo 55 você tem a ideia do conquistador. A ideia básica aqui, portanto, é que Isaías está fazendo uma transição,
uma transição mais sólida para a nova obra redentora de Cristo Jesus. E é bastante peculiar a forma como Isaías vai ressaltar aqui nesse texto que a nova obra redentora se parece com aquela que foi realizada no Egito. Ele diz assim no seu versículo, deixa eu achar aqui que eu perdi no meio do texto. E agora que tem, no versículo 4, desculpe, pois assim diz o soberano Senhor, no início meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente a Assíria o tem oprimido. Então, Deus vai chamar à memória do povo o momento que eles estavam cativos e eles foram libertos. Mas, embora haja a semelhança com o que está posto com o que aconteceu no Egito, vai ser distinta em múltiplos aspectos. E ela vai ser distinta principalmente no aspecto de apontar para a nova restauração. E essa nova restauração é uma restauração definitiva. É uma restauração que circuncida o coração daquele que é restaurado. Deus direcionou as circunstâncias para que o povo fosse cativo na Babilônia. Mas veja no versículo 5 que ele não se alegra com isso. Ele diz assim: e agora o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor, e constantemente o dia inteiro meu nome é blasfemado. Deus fez de maneira soberana com que a Babilônia fosse vitoriosa na invasão a Jerusalém, levasse o povo cativo, mas Deus diz: o que tenho eu aqui? O caráter de Deus está explícito nesse texto. Ele disciplina o seu povo, mas ele ama o seu povo. Ele disciplina o seu povo, mas ele olha e fala: cadê o meu povo? O que tenho eu aqui? E aí Deus vai dizer que o povo há de reconhecer aquele a quem serve. Ele vai dizer no versículo 6, por isso meu povo conhecerá o meu nome. Naqueles dias saberão que eu sou o que previ. Sim, eu sou. Redenção envolve reconhecer que Deus é aquele que faz a obra, que Deus é aquele que realiza. É conhecer Deus pelo nome, é conhecer a Deus pela obra que ele realiza. Então Isaías vai colocar aqui que o povo tem que olhar para o Egito, olhar para trás, ver lá que houve uma grande restauração e que Deus está começando essa restauração de novo. O povo tem que olhar no versículo 5 aqui e reconhecer um coração amoroso do seu Deus. Um coração amoroso de quem disciplina o seu povo, mas que olha e fala: o que tenho eu aqui? E mais ainda, um coração daquele que é Deus, que é aquele que realiza a redenção. E aí nós temos um versículo clássico: os pés do mensageiro que anunciam boas novas. Os pés do mensageiro que anunciam a esperança. Eu vou ler o trecho do Schneider aqui, especificamente na página 200, sobre esse trecho especificamente, do versículo 7, diz assim: essa mensagem que corre apressada parte daquele que, especificamente legitimado e chamado, anuncia as boas novas. O primeiro a receber a mensagem dos céus, versículo 7, e avança até os atalaias de Jerusalém, versículo 8. Estes são os responsáveis pela segurança externa de uma comunidade, e aqui certamente representam, no sentido figurado, os responsáveis pelos exilados, até finalmente chegar às ruínas de Jerusalém, versículo 9. Essa notícia é mensagem de boas novas, porque Deus se dispôs a salvar. Essa mensagem precisa ser transmitida às pressas, pois não suporta atraso, e por isso aqui o olhar recai sobre os pés do mensageiro. Esses pés são formosos, pois carregam um arauto que tem uma boa notícia a transmitir, que deseja rapidamente alcançar a todos. Temos aqui um belo exemplo de como o pensamento hebraico é concreto. Belo é o que acontece. Belos são os pés do mensageiro, não em sua materialidade, não os pés em si, mas por demonstrarem a beleza da chegada da mensagem. Esses pés correm para cima dos montes, em vista de 40, versículo 1 e seguintes, poderíamos imaginar aqui também a notícia da forma maravilhosa como Deus aplana todos os obstáculos. Por onde o próprio Deus anda, passou antes o seu mensageiro. A salvação que Deus cria agora traz a paz. Ambas constituem a boa nova trazida pelo Evangelho. Isaías vai apontar que os montes serão aplanados
pela mensagem das boas novas. Isaías 52, como eu disse, é um divisor de águas. É a mensagem para o povo de que ele vai sair do cativeiro. Mas é também o início da mensagem que aponta para o servo que vai anunciar o evangelho de forma plena. Aquele que tem os pés formosos, que vai ter a mensagem de forma plena e que vai espalhar essa mensagem de forma plena sobre os montes, aplanando os terrenos que são terrenos acidentados. Esse é Jesus, aquele que vai ser o profeta perfeito. Ele é que vai ser o primeiro a anunciar o evangelho. Um último ponto que é importante trazer aqui é que Deus sempre anuncia antes de fazer. E ele está dizendo que haverá de anunciar as boas novas. Os pés de Jesus, portanto, Deus está dizendo aqui que os pés de Jesus haveriam de aplanar as montanhas. É muito interessante ver essa dupla forma de Isaías tratar. Sempre falando com seu povo que vai sair do cativeiro, mas uma mensagem no sentido escatológico. Jesus é aquele dos pés formosos, Jesus é aquele que saiu aplanando os terrenos acidentados para que eu e você pudéssemos receber o Evangelho, para que eu e você pudéssemos receber as boas novas. Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Os pés de Jesus são formosos, ele anunciou as boas novas, e essas boas novas alcançaram a mim e alcançaram a você. E nós vimos hoje, no versículo 5 de Isaías, que Deus, apesar de disciplinar o seu povo, o ama. Por isso, anuncia sempre para eles as boas novas. Que Deus te abençoe.